Olá! Onde todos viam apenas miséria e pobreza, ela viu a necessidade como força de criação para sobreviver à falta de quase tudo no Vale do Jequitinhonha. E dessa falta brotaram suas peças artesanais, chamadas a princípio de joias fantasia, mais tarde de bijuterias. Bijuterias que cada vez mais nascem do aproveitamento dos restos, daquilo que é jogado fora, desprezado, e que agora, de acordo com novos tempos, são produtos ligados à sustentabilidade. Estamos falando de Meire Arantes, mais conhecida como Mary Design, a criadora de tanta beleza a partir de materiais inusitados, como folhas, pedras, barro. O que era desprezível torna-se prezado. Meire, a gente falou tanto dessa nossa entrevista que ia acontecer, a gente queria fazer uma coisa diferente, mas a gente tem que ir às origens, né? Não adianta. Eu acho que se me perguntasse começar do começo. Começar do começo, né? Se me perguntasse a minha história mil vezes, eu falaria de Curitiba, da periferia que eu vivia em Curitiba, enfim, da minha mãe que acho que você ou a sua mãe abraçava as árvores ao se despedir. Você mesmo, abraçava. Né? Interessante, que a minha Já mãe... conversava com árvore desde aquela época, ou seja, não era muito normal a pessoa, não. Porque minha mãe não era, realmente ela tinha problemas mentais, a minha mãe era. Mas depois eu ainda pensei, olha, eu olhava isso com um olhar e vendo a Meire falar que fazia a mesma coisa, era uma coisa bonita, era loucura. Fazia parte da loucura dela, mas era uma coisa bonita. Mas não tenho certeza que a loucura e esse processo de criação, eles andam juntos, né? São separados por um fio muito tênue, né? Eu costumo dizer que o artista, ele trespassa esse limite com uma facilidade muito grande, mas ele volta. E o louco não volta. A diferença ele vai é além. essa. É só essa. É? Só essa, o resto é tudo igual. E me conta, eu me identifiquei com algumas coisas suas. Eu não fui exatamente pobre. A minha infância, não é? Eu era filha de capitão, meu pai tinha morrido, mas era uma infância muito modesta, muito modesta nessa periferia que eu te falei. E as bonecas de pano que você teve, eu não tinha bonecas de pano, mas eu me lembro que quando tinha colheita de milho verde... Sabugo, né? Boneca de sabugo? Boneca de sabugo. Então tinha as louras, as de cabelo vermelho. Então, assim, só que elas duravam um dia só, né? No dia seguinte feneciam, né? Assim. Mas fala um pouquinho, então, da sua infância, eu tive né? uma infância, a cidade era muito pobre, mas a gente teve também uma vida modesta. Rio do Prado, né? Nunca passamos fome, nunca precisamos de nada, mas essa precisão que a gente fala hoje é uma coisa muito criada, né, pela mídia, pelo marketing, porque nós éramos 8 filhos, eu sou a 8ª, a última, e a gente tinha uma bicicleta que foi comprada de segunda mão, que era para todo mundo, né? E hoje essas coisas meio que quase que não são possíveis, né, onde o individualismo impera, né? Então eu nasci no Vale de Jequitinhonha, 8 irmãos, meu pai era alfaiate, minha mãe costureira. Então, esse gosto pelo tecido, né, que faz parte muito hoje das minhas bijuterias, já nasceu dali, do chão. Restos do pano, chão, né? Do resto que ele julgava, né? Que já era a minha forma de brincar, né? Eu nunca tive brinquedo, assim, inteiro. Eu brincava era com caco, né? O pires que quebrava, a xícara sem alça, isso tudo eram os brinquedos que eu tinha. Então, assim, eu fui conhecer uma boneca inteira mesmo de louça... Eu já tinha quase 15 anos, né? Lá não tinha loja que vendia e se vendesse também já não tinha dinheiro para comprar. Então, a gente não tinha essa precisão, como eu estou falando com você, assim, essa necessidade de ter as coisas, isso não existia. Ao mesmo tempo, você menciona, né? Você me deu, vamos chamar de rascunho, né? Do seu próximo livro. Não sei até que ponto é rascunho, até que ponto aquilo já tem muita coisa já definitiva. Mas você fala também de uma certa igualdade na sociedade, que não havia também as pessoas tão ricas, ou se havia, elas tinham terras, né? Isso era muito bonito, porque eu comparo isso muito com as coisas que eu faço e procuro colocar essa igualdade num colar, por exemplo. Porque num colar eu tenho uma florzinha de seda que compra no armarinho desses meio quase que produto chinês, aí eu misturo com uma conta muito preciosa. Então, essa mescla inteira é que faz esse colar
ficar bonito. Ele, sem aquilo, talvez ele não tivesse essa riqueza. Então, assim, eu comparo muito esse colar especificamente, que chama um colar, que chama homenagem a Maria, a essa sociedade rio-pradense, né? Que eu sentia que todo mundo era igual. Eu não sei se era o meu olhar de criança, mas as pessoas que eram ricas em terras. Para elas venderem, para elas ficarem ricas, elas tinham que vender a terra. E aí eu não sei como é que seria isso. Então eu via todo mundo na sociedade lá, todo muito igual, né? O Seu Generoso, que foi o negro mais maravilhoso que eu já conheci na face da terra, ele fazia as festas de São João. Então ele, para mim, era o meu herói. Ele era o personagem mais importante daqueles livros que eu não lia, né? Então era tudo muito diferente nessa escala social lá para mim. Como que foi assim criar a partir da necessidade? Porque nós estávamos conversando um pouquinho e meditando, pensando um pouco sobre isso. Porque não se trata de fazer o elogio da pobreza. A gente não quer que as pessoas sejam pobres. Né? Mas eu acho que, não sei, parece que é reconhecer que na necessidade. E não é só na bijuteria, ou, muito filme brasileiro nos anos 60, Sim. Muitos filmes foram feitos com essa necessidade, com o manequim, a roupa da pessoa. Eu percebo que foi uma coisa quase que intuitiva, assim. Você não pensa que eu estou criando porque eu estou precisando. Não é assim. Por exemplo, eu não tenho dinheiro para comprar um vestido numa loja. Você não pensa nisso com 10 anos, com 13 anos, com 12 anos. Você vai na loja, você compra um corte de pano, o seu pai faz aquele vestido, aí eu não gostei muito do jeito que ficou, ou minha mãe ajudou, aí eu tingia esse vestido, aí eu botava uma flor nele, eu ia colocando as coisas em mim, e quando eu vi, eu estava me vestindo de uma forma completamente diferente das outras pessoas. Eu comprava um colar pronto na loja, eu não ficava satisfeita com aquela forma, eu arrancava uma bola, pendurava numa correntinha cheia de medalhinha, e aí surgiu a penca de santo, que todo mundo queria ter igual. Eu falava, gente, mas isso aqui tudo tinha história, né? A medalhinha do batismo, a outra tia trouxe a Aparecida do Norte, aí as pessoas começavam a querer aquilo que eu estava usando, né? Então, a minha moda e a minha linguagem de vestir começou a querer sair de mim e ir para outras pessoas, né? É o gosto estragado, né? Que sua mãe falava, Minha mãe falava a vida inteira. Aliás, isso eu falei, gente, fosse eu um pouquinho mais frágil, estava perdida, né? Porque ela marcava isso. Você tem um gosto estragado, você consegue estragar tudo. Eu botava uma roupa de seda e botava um chinelo de couro, né? Que hoje a gente chama do tal do high-low. Na época não existia, era gosto estragado mesmo. Então, assim, é por isso, nada da forma que era vendido ou que era proposto, eu gostava. Eu queria sempre fazer o caminho do meio, né? E fora que nos anos 60 as coisas eram muito rígidas, né? Quer dizer... Os padrões, né? Roupa de mulher, comportamento de mulher, roupa de homem. Não pode misturar... Imagina, misturar lista com flores, a primeira vez que eu vi... Nem pensar. Né? Eu me lembro até que verde não combinava com rosa de jeito nenhum. Tinha cor que mulher não usava, era o marrom. Marrom, minha mãe não deixava a gente usar de jeito nenhum. Falava que era cor de velha, de pessoa mais velha. Criança não usava marrom. Então, eram umas coisas que eram muito pré-determinadas, né? Por exemplo, eu fui entender que azul marinho combinava com preto depois que eu vi milhões de fotos do Armani. Ele só usa calça preta e blusa azul marinho. Falei, gente, que coisa mais chique. Mas não eram combinações usuais, né? É isso que você falou, eram padrões rígidos. E eu, naquela época, passei a ser uma pessoa esquisita. Acho que minha mãe falava tanto que eu passei a ser esquisita mesmo, porque todo mundo me olhava de forma estranha, né? Eles falavam assim, mas você é hippie? Aí eu falava, acho que eu não sou não, porque eu tomo banho, eu fico cheirando, porque antigamente o hippie era o que não tomava banho, que tinha o cabelo todo esgandaiado. O meu era esgandaiado, botava uma flor no cabelo. E aí as pessoas queriam meio que nominar, sabe? Nominar aquela pessoa. E eles não achavam esse nome, porque até então não existia, né? Mas é bom, né, essa sensação também. Eu tive um pouquinho disso também durante a minha vida, assim, né? Um pouquinho. Você não caber nas prateleiras, não caber, assim... Mas eu acho que você dá uma liberdade, né? Você tem que ser uma pessoa forte até então, para você segurar aquela onda de ser olhada de uma forma que era discriminada. Porque você paga era um preconceito. Era um preconceito contra aquela pessoa que não encaixava num padrão, né? Até eu entender que aquela forma foi a forma de sobrevivência minha. Porque foi daí que saiu a marca, né? As bijus, que era esquisita, que arrancava a bola, que botava em outro, que...
entendeu? A minha forma de vestir, eu comecei fazendo roupa. Fazendo blusa, vendia na Pop, na Via Láctea, na Savassi, que na época era o boom da Savassi, né? De lojas com conceito de coisas que não existiam na época, que não tinha na caixinha ainda, né? Então, assim, foi graças a esse estilo, né? Que hoje eu tenho certeza que eu formei para mim naquela época um estilo. Esse estilo eu mantenho até hoje, que é um estilo que não é o estilo usual, que não é o estilo que está na moda, né? É o caminho da terceira margem do rio lá. Então, assim, muitas vezes ele é penoso, né? Ele é muitas vezes mais doloroso, mas foi o caminho que eu escolhi para viver. Aí haja análise também, né? Para trabalhar, né? Isso e a gente se aceitar, né? Sim. É muito importante a gente se aceitar, né? Parece até programa de autoajuda, mas não é. É importante a gente se aceitar como a gente é. Mas assim, né? Muitas vezes, às vezes, quando eu era apresentada para alguém, como Meire da Mary Design, eu achava que a pessoa olhava para mim assim, mas é isso que é ela, entendeu? Porque esperava que eu fosse uma pessoa fashion, alta, magra, maravilhosa, de salto, e assim, eu só uso chinelo ou pé no chão. Então, assim, eu sentia que eu não fazia parte daquele mundo fashion, assim, igual as pessoas esperavam que eu fosse, né? É claro que com a convivência e tudo, você ia conquistando a pessoa e mostrando para ela realmente quem você é. Aí você virou fashion, né? Mas vamos fazer um intervalo agora e a gente volta daqui a pouco com o processo de criação de Meire, da Mary Design.